Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa, eu sou da equipe Águia e eu vou mostrar as melhorias que nós fizemos durante esses 15 dias na equipe. Então, a primeira alteração que nós fizemos foi o parâmetro de gerar PIS e COFINS sobre receitas financeiras das duplicatas a pagar que tem anistia. Então, foi criado um parâmetro lá no parâmetro fiscal, que o usuário pode selecionar a alíquota de PIS e COFINS e se vai gerar receita escrita fiscal para esse documento, para essa operação, no caso. Tá? Aí a segunda, quando ele colocar para gerar receita financeira, ele vai contabilizar da seguinte forma: ele vai gerar a contabilização do PIS e COFINS sobre a receitas financeiras, e aí ele vai gerar também a escrita documento. Aí eu só printei a tela para vocês verificarem como vai ficar. Aí também nós incluímos quando gera ajuste do ICMS, para que o usuário tenha a opção de poder clicar no produto que foi gerado o ajuste. Isso já acontecia no caso do PIS e COFINS e no ICMS faltava. Então toda nota fiscal de perda e quebra que utilizou o CFOP 5927, ele vai ter a opção de verificar qual produto foi utilizado no ajuste. Aí a gente concluiu, na verdade, as regras fiscais. Agora estava faltando a parte do pedido, e aí nós fizemos durante essas 2 semanas essa parte. Quando o usuário for fazer um pedido de compra e ele não tiver regra vinculada ao pedido, ele vai abrir essa tela e aí ele vai poder solicitar a criação da regra fiscal. Quando ele solicitar, ele vai ter que acessar a tela de solicitação da regra, porque a regra vai ficar o produto vai ficar como pendente, aí ele vai ter que definir qual a regra que ele vai utilizar. Aí vai abrir a tela para associar o produto à regra, então é o chocolatado, aí ele associou e vai voltar para o pedido e aí já vai aparecer a regra vinculada ao pedido, tá? Quando ele colocar a quantidade no produto e não tiver regra vinculada, ele vai apresentar essa mensagem e não vai permitir que o usuário feche o pedido. Ele vai ter que voltar no pedido, vincular a regra e aí ele vai conseguir fechar. Essas foram as alterações da equipe Águia. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia, meu nome é Fernando e vou tratar das tarefas realizadas pela Navegantes nos últimos 15 dias. A primeira melhoria que nós realizamos foi sobre o valor dos produtos nas transferências entre lojas. Para que a gente possa ter um alinhamento melhor entre a contabilização da operação e o custo contábil da ficha estoque, a gente calcula o valor da transferência no momento da emissão da nota. Então essa é a fórmula que nós usamos para poder calcular a transferência, o valor da transferência no ato da emissão da nota. Então aqui, esse ICMS de saída que aparece aqui, nada mais é que o ICMS de transferência que aparece no cadastro do produto na figura fiscal tributação estadual saída. Então aqui, nesse caso desse item, ele está com um ICMS de saída de 18%, com redução de 33,33%. Como é que vai funcionar? Então, no ato da transferência, vamos pegar um exemplo aqui, o item ele tem um custo contábil de 7,66. Então, quando for feita a transferência desse item, o sistema vai pegar esse custo contábil e dividir por 1 menos e o ICMS dele dividido por 100. ICMS alíquota final, ou seja, ele vai tirar a redução, se tiver, e vai fazer o cálculo para chegar no valor de 8,71, que vai ser o valor da transferência. Tendo o valor da transferência, ele vai emitir a nota. O valor da transferência vai ser, nesse caso eu estou fazendo como teste a emissão de transferência de 1 unidade, então ele saiu a 8,71, o custo líquido dele ficou 7,66, e a contabilização dele ficou 7,66 aqui também. Então, ou seja, bateu exatamente com o custo contábil que está na ficha dele. Lembrando que isso só vai acontecer se os parâmetros estiverem aqui, no caso da loja, estiver como custo médio. Por quê? Porque o custo médio aqui é o custo médio contábil que ele vai usar para o cálculo. Se tiver como custo da última entrada, o preço de venda, não vai ser feito dessa forma. Ele vai usar o custo da última entrada ou o preço de venda. Mas quando tiver custo médio, no caso de transferências, ele vai fazer aquele procedimento. E quando for CD, tem que ter também esse parâmetro habilitado, que é
o valor usado nas transferências entre CD e loja. E se usar o venda entre lojas? Venda entre lojas, nada muda. Nada muda. O que nós estamos tratando aqui é só transferência entre lojas. As vendas entre lojas vai funcionar como hoje ainda. O custo médio aqui é o custo comercial, nada muda. Ok? Mais alguma dúvida sobre essa melhoria? Tranquilo? Beleza. Outra melhoria também que nós realizamos foi na negociação de compra. Nós mudamos um pouco a visualização de margem e incluímos 2 novas margens que pode ser usado pelo comprador. A margem padrão, que antes ficava na linha do preço de venda atual, agora ele é mostrado também na linha do novo preço. Por quê? Porque em muitas situações o produto não tinha preço de venda ainda, um produto novo, por exemplo, e o usuário ficava sem saber qual é a margem padrão dele. Então agora visualize embaixo também. As 2 novas margens que foram criadas foram essas ao lado do novo preço, que determina aqui, não é? Margem com acordos. O que é a margem com acordos? A margem com acordo nada mais é do que a mesma margem que essa, ou seja, o mesmo cálculo da margem líquida com acordos. Como que ele calcula? Ele pega o custo do item menos os acordos e calcula baseado no preço. A diferença é que esse daqui está usando o novo preço. Então, quando a pessoa alterar o novo preço, altera também essa margem. Essa margem informada também baseado no novo preço. Mas ela funciona igual a essa. E ela se baseia nesse valor aqui. Esse valor, ele pode vir dos acordos, como pode ser informado manualmente. Por isso que ele pode ser diferente, as 2 margens. Certo? Alguma dúvida sobre essa melhoria? Ok. Nós também criamos a importação de metas comerciais. Agora vai ser possível importar as metas comerciais através de uma planilha do Excel. Então, antes, aqui como o usuário tinha que acessar o módulo de metas comerciais e preencher manualmente todos os dados por subgrupo, por loja e por mês. E também, se ele quisesse usar metas diárias, ele teria que preencher as porcentagens de meta diária aqui. Agora, com essa opção que nós criamos, ele pode usar uma planilha que o sistema permite aqui já baixar, como dessa forma aqui, né, ele vai virar planilha. Ele preenche os dados, ele vai preencher por loja, por ano, mês e dia, ou seja, ele vai colocar a venda diária aqui. Vai colocar venda, compra, bonificação, troca e lucro, se ele quiser. Preenchendo a planilha, ele pode colocar aqui todas as lojas da rede. Preenchendo a planilha, ele vai importar essa planilha e na importação ele vai definir um período realizado. Por que precisa desse período realizado? Porque como eu demonstrei antes, na tela anterior, a meta comercial é preenchida por subgrupo. Então, para poder definir qual é o novo valor por subgrupo, ele vai se basear num período realizado, ver quanto foi a venda por subgrupo, venda, compras e outros dados, e vai se basear nessa porcentagem para criar os novos subgrupos. Aí o cliente não vai precisar definir por subgrupo, ele só vai precisar importar a planilha. Outra coisa também é que as metas diárias, aquelas porcentagens também serão calculadas. Então, como ele tem lá o valor da venda diária por loja, em todo mês, então ele vai já somar e fazer o cálculo da porcentagem diária. Então, ou seja, o cliente só vai ter o trabalho aqui de importar a planilha. E pronto, e verificar se está tudo ok, conforme ele quer. Rapidamente. Se por acaso tiver algum problema na planilha, o sistema valida também e vai informar onde que está o problema. Por exemplo, o cara colocar uma data que não existe, como 30 de fevereiro, não existe essa data, então o sistema vai validar. Se ele colocar também 2 meses na planilha, também não vai poder, é um mês só. Então ele vai poder fazer todas as lojas da rede, mas só em um mês, todos os dias do mês. Ok? Alguma dúvida sobre essa melhoria? Então aqui nós também fizemos melhorias nas totalizações do pedido de compra. Antes, essa é a tela que mostrava antes do sistema, né? O pessoal clicava nesse ícone aqui de totalização e nós tínhamos essa tela aqui. Nós fizemos uma melhoria nela, agora é visualizada dessa forma, bem melhor, bem mais intuitivo. E aqui o usuário ele vai abrindo e vendo os totais conforme ele vai abrindo os detalhes. Na parte de totalização das verbas,
Aqui também o sistema mostrava todos os itens do pedido e dificultava a pessoa encontrar os valores de verbas e de bonificações. Agora ele demonstra somente aqueles que têm quantidade e que têm a verba ou bonificação. Aí ele totaliza aqui para o usuário ver quais são os itens que têm acordos. Mais alguma dúvida sobre esse aqui? Esse daqui foi na edição rápida de pedido. Nós realizamos uma melhoria que é a visualização dos campos de giro de vendas e de estoque atual. Antes ele só mostrava por unidades. Agora o usuário pode alterar para caixa, ele vai demonstrar o giro, nesse caso aqui é semanal, né? Giro semanal por caixas, quantidade em caixas e estoque atual em caixas também. Então aí o usuário vai poder escolher se vai ser em unidades ou em caixas. Alguma dúvida? E por fim, nós fizemos a melhoria na transferência, na pré-transferência venda multiloja. Então, foi uma ferramenta que ele criou recentemente, mas nós incluímos agora uma melhoria na busca. Agora é possível buscar por listas, pode ser lista de GTIM, pode ser lista de códigos internos e lista de produtos. Aí a pessoa pode produzir sua própria lista ou trazer os códigos dele e puxar os itens conforme a necessidade. Alguma dúvida? Então essas foram as melhorias da Navegantes. Obrigado. Bom dia, meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus, vou apresentar as melhorias do módulo financeiro dos últimos 15 dias. No relatório de fluxo de caixa, na movimentação financeira, a gente incluiu um filtro nas linhas que tiverem duplicatas para agrupamento por tipo de cobrança, que pode ser por carteira ou por banco. Então isso é importante para ele saber desse valor que ele está visualizando no lado de fora do relatório, o quanto que ele realmente pagou, o quanto está previsto para ele pagar em dinheiro ou em banco, em boleto, em transferência. Uma outra melhoria é que no cadastro de cartões, antes a gente trazia os combos de conta contábil pré-selecionados com a primeira conta que vinha no combo, e às vezes o usuário não se atentava e aí acabava confirmando com a conta contábil errada. Então, para evitar esse tipo de transtorno, a gente agora traz o campo vazio e tornou os campos obrigatórios para a gente garantir que o usuário se lembre de cadastrar com a conta correta. Uma outra melhoria foi no cadastro de pessoas. Na aba de contatos, a gente acrescentou um campo de referência, que vai ser um campo livre para digitação. Ele vai poder colocar em qualquer tipo de contato informações extras que ele queira se lembrar na hora que ele quiser usar aquele contato. Então, por exemplo, ligar no período da tarde, enviar boletos para um e-mail X, E aí, do lado de fora, ele vai poder visualizar, e quando ele passar o mouse nesse campinho azul escrito referência, ele já vai visualizar o texto sem precisar entrar na tela para visualizar de novo. E aí a gente também fez o EDI de pagamento direto de risco sacado. Então, como que acontece? O risco sacado é quando o cliente nosso envia antecipadamente para o banco boletos a pagar, cobranças, e o fornecedor pode acessar o sistema interno do banco para fazer para solicitar a antecipação desses pagamentos. Antes a gente tinha só para pagamentos de títulos, que é o envio de boletos, e agora a gente tem também para pagamento direto, que é transferência, TED. Então, para isso vai ter uma permissão nova. E aí a gente criou então um novo tipo de borderô, EDI de pagamento direto de risco sacado. A diferença do pagamento de título é que ele tem que fazer o borderô sempre para um favorecido só, quantas duplicadas ele quiser, mas para um favorecido. Então o processo aqui de criação é o mesmo que a gente já está acostumado. A diferença aqui é o pagamento direto, mas ficou mais parecido com o pagamento de título. Então ele vai visualizar várias duplicatas. Aí aqui ele vai poder confirmar e liberar para autorização. Nessa tela a gente fez algumas melhorias que estavam no layout mais antigo. A parte de cima ali agora fica fixa. Antes quando ele rolava essa parte, ele perdia aquelas informações. Então agora fica fixo. E na tela de autorização de pagamento, a gente criou uma seção nova ali, pagamento direto de risco sacado a autorizar, para facilitar a identificação do usuário, para fazer a autorização do envio desses arquivos para o EDI. Alguma dúvida? É isso então. Obrigada. Boa tarde, pessoal.
Meu nome é Ricardo, vou apresentar as novas funcionalidades do módulo de vendas. Na tabela de preço nós criamos a opção de vigência final. Uma das opções que o pessoal precisava e precisa hoje é criar tabelas para ofertas. O Força de Vendas nós só tínhamos a opção de criar uma vigência inicial, então não tinha a validade da tabela. Então eles precisavam que, eu preciso criar uma tabela, só que ela tem um período de vigência, depois essa tabela não seja mais visualizada pelos vendedores. Então nós criamos uma opção na tabela de incluir a vigência final. Ela é opcional, não é obrigatório para a tabela que está criando. No pedido é exibido a data de validade da tabela, só para o vendedor ou para o digitador visualizar quando que aquela tabela vai vencer. Facilitar na hora da criação do pedido. Criamos também um novo tipo de pedido de força de vendas, exportação indireta. Essa opção depende também da regra fiscal de saída, tem que criar a regra fiscal de saída do tipo exportação indireta, para as informações vir corretas na hora de criar o pedido e emitir as notas fiscais de saída. Dentro do pedido nós também criamos a opção de clonar o pedido dentro do RP, do Força de Vendas. Era uma das necessidades dos clientes, que às vezes o pedido é igual que ele vai criar para o mesmo cliente, e o vendedor às vezes precisava criar um pedido igualzinho que eu vendi para você semana passada. Então criamos a opção. Nós vamos implementar também dentro do aplicativo, mas de início nós fizemos dentro do RP, tem a opção de clonar o pedido. Independente da status do pedido, se ele está em digitação, se ele está fechado, se ele está excluído, vai ter a opção de clonar o pedido igualzinho. Vai ter as validações, se a tabela está vencida, se o produto não está mais para aquele cliente, se o vendedor não atende mais aquele cliente, vai ser exibido para o usuário na hora da criação do pedido, na hora de clonar o pedido. Fizemos umas melhorias na tela de geração de arquivo de atualização. A tela foi feita com um novo layout. Colocamos também um link para o Soft Drive que não tinha, que era uma das dificuldades. O pessoal criava o arquivo e tinha que ir lá no menu do Drive para baixar. Hoje ele já pode ir direto por aqui. Dentro do faturamento de vendas, do Força de Vendas, uma das necessidades é selecionar qual que era o boleto, qual que era o banco do boleto. Então, antes vinha fixo, sempre um boleto só, conforme era o cadastro do cliente, da distribuidora. E eles tinham necessidade de selecionar qual banco que vai emitir os boletos. Então nós colocamos, na hora de faturar, a data de saída e para ele escolher qual é o banco do boleto que vai ser impresso. É uma das necessidades dos clientes. A gente fez uma melhoria também na tela de devolução dos clientes de Força de Vendas. Atualmente, o que o sistema faz quando você dá uma entrada de devolução? Tem a forma de pagamento. Então aqui o usuário escolhe qual que é a forma de pagamento. Para o abatimento, nós criamos uma opção para ele escolher qual que é a duplicata que vai entrar como abatimento. Antes ele não tinha essa funcionalidade, ele tinha que ir no contas a receber e vincular o contas a pagar de uma devolução que o cliente emitiu para a distribuidora. Então, se ele colocar a opção de sim, eu quero escolher qual que é a duplicata de pagamento que eu vou vincular. Será exibida uma lista das duplicatas que estão pendentes para ele escolher qual que vai ser vinculada. Hoje é uma necessidade dos clientes do Força de Vendas de devolução que já funciona dessa forma nos outros sistemas de RP. Beleza? Tudo bem? É isso. Obrigado.